O salão dos críticos. O salão dos críticos será a nossa mensagem, onde estaremos refletindo um pouquinho nesta noite. E o irmão Brana aqui, para começarmos, ele faz uma oração na mensagem Deus guarda a sua palavra, 1957, parágrafos 171, 172 e 173. O irmão Brana diz assim, meus irmãos: Senhor, grandes santos ministros do Evangelho têm ido através da nação, pregando, clamando, bebendo água do riacho, perseguidos, correndo de um lado para o outro, correndo das cidades, presos, criticados, rejeitados, zombados, com fome. Mas a igreja tem seguido em frente, pois disseste em tua palavra: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E estamos cavalgando nisto hoje, na rocha, na verdade eterna, revelada do Senhor Jesus Cristo. Sobre esta rocha sólida, a igreja se firma hoje. Os ateus, os comunistas, os elementos desta terra se levantaram e bateram e se enfureceram, mas ela está edificada sobre essa sólida rocha. O diabo tem enviado críticos que criticam. O diabo tem enviado críticos que criticam, perseguem. Então os críticos são enviados pelo diabo, certo, meus irmãos? Cada crítico que critica a palavra de Deus, cada crítico que critica um servo de Deus, cada crítico que critica um ofício de Deus, um cantor de Deus, cada crítico que critica um filho de Deus, cada crítico que critica uma filha de Deus, ele é enviado pelo diabo. Tá certo isso, meus irmãos? É o que o profeta diz aqui. O diabo tem enviado críticos que criticam, perseguem, chamam de tudo. Chamam pastores de efeminado, chamam pregadores de moleque, são críticos. E nós temos que saber que são enviados pelo diabo, não são levantados por Deus, certo? Eles são levantados pelo diabo para criticarem o povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, né? Criticarem os dons de Deus. Então Satanás tem levantado críticos para poder perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus, em todo o tempo. Nós vamos ver por toda a Bíblia, desde Gênesis, que o diabo tem levantado críticos, que perseguem, que falam mal, que zombam, que defamam, que contam mentiras, sempre contra os verdadeiros. Sempre aos falsos que criticam os verdadeiros. O irmão Brana é muito claro, meus irmãos, quando o irmão Brana diz que eleito não persegue eleito. Quem persegue o eleito é o falso. Quem critica, eleito não critica eleito. Tá certo isso, meus irmãos? Eleito não persegue eleito, diz o irmão Brana. Eleito não fala mal de eleito. Eleito não critica eleito. Mas é os manufaturados que criticam os eleitos. São os falsos que criticam os eleitos. Que criticam os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles têm chegado a um aperfeiçoamento.
Os filhos de Deus, você tem que olhar para você, para a igreja hoje, meus irmãos. O ministério hoje, a esposa de Cristo hoje, tem chegado a uma perfeição na palavra de Deus, que ela é exposta no salão dos críticos. E o diabo levanta críticos para poder criticar a obra-prima do Senhor, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, pastores do Senhor, diáconos do Senhor, músicos do Senhor, irmãs do Senhor, certo? O diabo tem levantado. O irmão Branco diz aqui, o diabo tem enviado, isso vem do inferno, meus irmãos. Críticos vêm do inferno, são levantados do inferno, para poder criticar o povo de Deus, certo? E muitas das vezes os críticos são próprios irmãos. Todo tempo os críticos sempre foram os irmãos. Homens que foram levantados, meus irmãos, para criticarem. E eles tomam uma roupagem de santos, de pastores, de homens de Deus, criticam em nome de Deus. Esta é a verdade. Eles criticam em nome de Deus. Da mesma forma que a igreja matava durante a era das trevas em nome de Deus. Certo? Pensando que estavam fazendo um trabalho para Deus. Mas eles foram enviados por Satanás, pelo diabo. E nisso nós não estamos enganados. Certo? Nós chamamos Deus de Deus, mas nós também chamamos Satanás de Satanás. Mesmo quando Satanás veste uma capa de religião, uma capa de pastor, mas ele não engana o eleito. O eleito sabe que ali está Satanás, o diabo, criticando os filhos de Deus. Vamos continuar aqui. Perseguem, chamam de tudo, meus irmãos. Os críticos chamam os filhos de Deus de tudo. No tempo do irmão Brana, chamavam os filhos de Deus de santos roladores, né? Quando estava o irmão Brana ainda ali, no meio do ministério pentecostal, da restauração dos dons. E então, os críticos criticavam ali aquele povo pentecostal, chamando eles de santos roladores, e tudo quanto é nome. A própria sogra do irmão Brana falou para o irmão Brana: você levar minha filha para aquele monte de lixo. Santos roladores, críticos. Mas cada um de nós temos que aprendermos a ser criticados, a sofrer a crítica. O crente, meu irmão, tem que aprender a sofrer a crítica. Aguentar a pressão. Você foi feito para isso, meu irmão. Você foi feito para vencer, não para ser um derrotado. E você, para vencer, você tem que suportar o momento difícil. No lar, no casamento, no emprego, na rua, na igreja. Em qualquer momento da sua vida, você tem que aprender a sofrer aquela fase do inverno. Em todos os momentos da vida é assim. Nós poderíamos falar do casamento. Muitas vezes, a mulher criticada pelo marido, o marido criticado pela esposa, o empregado criticado pelo patrão, e assim vai. Mas vamos tomar aqui o espiritual, meus irmãos. E temos sido censurados e testados. É o que nós temos sido, certo? Eu estou lendo uma mensagem do profeta aqui, de 1957. Mas ela se aplica no nosso dia hoje. Olha o que o irmão Brand diz aqui, vê se não é o que nós passamos hoje, meus irmãos. Perseguem, chamam de tudo no mundo, e temos sido censurados. O que é censurado, meu irmão? Não escuta ele não. Não escuta aqueles pastores lá, não. E eles então começam a falar mentira dos pastores. Ah, aqueles pastores lá,
Eles se denominaram. Aqueles pastores lá que estão junto com Franca, que apoiaram a palavra de Deus, que permaneceram na palavra de Deus, junto com o ministério de Franca, que também permaneceu na palavra de Deus, não escuta eles não, porque eles são efeminados. Eles escutam aquele moleque lá de Franca. Então, meus irmãos, censurado, nós temos sido censurados. É o que eles ensinam o povo deles, a não escutar nós. Do mesmo jeito que os da primeira e segunda etapa censuravam o povo deles de escutar o pastor Osmar. É o mesmo espírito, meus irmãos, críticos, enviados pelo diabo, enviados por Satanás, que vieram do inferno. Vieram do inferno, meus irmãos. Misericórdia, mas é a verdade. É o que diz o irmão Brana. Censurados e testados e provados. Nós temos sido testados e provados. Porque nós estamos passando neste momento no salão dos críticos. Nós estamos hoje, meus irmãos, no salão dos críticos. Para o quê? Para sermos criticados, para sermos zombados, para que eles pudessem falar mal de nós, para que eles pudessem falar mal do nosso ministério, falar mal dos nossos diáconos, falar mal dos nossos músicos, falar mal da nossa igreja, falar mal do nosso povo, porque nós estamos no salão dos críticos, meus irmãos. E que prazer é estar no salão dos críticos, para ser criticado, porque nós não criticamos, mas nós estamos aqui para sermos criticados. O meu ministério está aqui, meu irmão, é para ser criticado, para ser zombado, porque eu estou no salão dos críticos, você está no salão dos críticos, a esposa de Cristo hoje está no salão dos críticos. Ei, glória a Deus, meus irmãos. E tudo mais, mas, Deus, como Josué e Calebe no passado, continuamos dizendo que estamos firmados eternamente na palavra de Deus. Ele guarda a sua promessa. A obra-prima de Deus identificada, 1964, parágrafo 220. Presta atenção, meus irmãos. Eu creio que será uma noite muito abençoada. Muito abençoada. Será uma tremenda mensagem nesta noite. Obra-prima de Deus identificada, parágrafo 220. Escute aqui, com atenção. Somente recorde. Todas as obras-primas, antes que elas possam ser postas no salão da fama, tem de passar por seus salões de críticos primeiro. Vocês entenderam, meus irmãos? Vamos continuar, depois nós voltamos aqui. Todas as obras-primas, antes que possam ser postas no salão da fama, na galeria da fama, antes da igreja ir para a galeria da fé, primeiro nós temos que passar no salão dos críticos. Os críticos têm de ver se podem criticar isso. Os críticos têm de ver se podem criticar isso. Mas quando ela é aprovada pelos críticos, então é levada ao salão da fama. O Filho de Deus passou pelos críticos de toda a organização denominacional. Até mesmo Pilatos disse: não acho nele crime algum. Judas disse: traí sangue inocente. Então, meus irmãos, toda obra-prima, toda obra perfeita, toda obra que chegou à sua perfeição. O irmão Brano aqui em outra mensagem, ele diz daquele quadro, da Santa Ceia, que o pintor pintou e
cada obra-prima, cada quadro pintado que era uma obra-prima, um trabalho terminado, um trabalho pronto, perfeito, antes de ir para a exposição da Galeria da Fama, como uma obra de arte, e ser exposta ao público. Primeiro, aquela obra tinha que passar pelo salão dos críticos, para que os críticos pudessem encontrar uma falha, para que os críticos pudessem encontrar um defeito naquela obra, para que os críticos pudessem criticar aquela obra. E depois que aquela obra fosse aprovada pelos críticos, que eles não pudessem encontrar uma falha naquela obra, porque é uma obra-prima, é uma obra perfeita. Então aquela obra, ela era levada à Galeria da Fama. E você vê aqui, meus irmãos, em Hebreus 11, é a Galeria da Fé. Cada filho de Deus passou pelo salão dos críticos primeiro, para que ele pudesse então entrar na Galeria da Fé, dos filhos de Deus, dos heróis da fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Sansão, como Davi, como cada um dos filhos de Deus. Primeiro, meus irmãos, eles foram criticados, eles foram humilhados, eles foram zombados, certo? Porque eram obras-primas no seu dia. Por isso que eles foram colocados aqui em Hebreus 11, na Galeria da Fé, na galeria dos eleitos, dos vencedores da Bíblia. E meus irmãos, só vai para a Galeria da Fé, só vai para a Galeria da Fama uma obra perfeita, um trabalho terminado. E nós temos que entender, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo. Depois que o pastor Osmar morreu, o pastor Osmar, meus irmãos, ele terminou o trabalho. A obra-prima está perfeita. O ministério está perfeito, meu irmão. A igreja, ela está perfeita. Por isso, o grande pintor, Deus, através do ministério de João, ele colocou agora essa igreja no salão dos críticos. Depois que o pastor Osmar morreu, meus irmãos, nós entramos no salão dos críticos. Nós estamos, por quê? Porque nós vamos para o rapto. Mas antes de nós subirmos para o arrebatamento, meus irmãos, a igreja, ela tem que ser exposta. Antes de nós subirmos no rapto, a igreja, ela tem que ser criticada. O ministério tem que ser criticado, tem que ser zombado. Cada um de nós temos que sofrer a crítica. Por isso é muito importante sabermos o tempo que nós estamos vivendo. Mas por que nós estamos sendo tão criticados, tão zombados? Por que essa igreja de Franca? Por que esse ministério tem sido tão zombado, criticado? Porque nós estamos no salão dos críticos, porque nós somos uma obra completa, porque nós somos uma obra perfeita. Por isso Deus levou o pastor Osmar, porque ele cumpriu o seu ministério, e ele deixou uma igreja pura e imaculada ao Senhor Jesus Cristo. Ei, glória a Deus! E agora esta obra-prima, este quadro perfeito da esposa de Cristo, ela tem que ser colocada no salão dos críticos para ser criticada, para ser zombada. Nossos diáconos, nossos irmãos, vosso pastor. Ei, meus irmãos, porque o rapto já está próximo. Nós já estamos no salão, antes da obra-prima ir para a Galeria da Fama, antes da obra-prima subir. Esta esposa de Cristo, esta família Brana, é uma obra-prima.
e antes dela subir para o arrebatamento, nós estamos passando agora. Por isso nós somos criticados, por isso esses pastores estão sendo criticados, meus irmãos. Criticados e criticados com mentiras, porque é uma obra-prima, é uma obra perfeita. Este quíntuplo de Efésios que vocês estão vendo hoje sendo manifestado é uma obra perfeita. É uma obra perfeita, meus irmãos. Por isso cada pastor deste quíntuplo verdadeiro está sendo criticado e zombado. Porque o ministério chegou à perfeição. Mas nós estamos no salão dos críticos, porque o rapto já está às portas. Depois do salão dos críticos, vem a galeria da fama, vem a galeria da fé, a esposa do Cordeiro, que subiu no arrebatamento, a obra-prima do Senhor. O irmão Branco diz aqui, meus irmãos, os críticos têm de ver se podem criticar isso, mas quando ela é aprovada pelos críticos, então é levada ao salão da fama, então ela é levada no arrebatamento. Mas nós temos que passar por este momento, nós temos que passar. Um quadro, meus irmãos, quando ele vai ser exposto ali, no salão dos críticos, ele não reclama, ele não murmura, ele não fala nada. Ele é um quadro, ele é uma obra-prima. Ele passa aquilo quietinho. Os outros podem chegar a olhar para aquele quadro ali. Ah, mas este mesmo ator que fez Jesus na Santa Ceia, é o mesmo ator que o pintor depois pintou e ele foi Judas. E o quadro quietinho. Por isso nós temos que aprender a passar por este momento quietinhos. Por isso o irmão Brana diz, o eleito não discute. Está certo isso, meus irmãos? O que eu estou pregando para vocês está certo. O eleito não discute quando é criticado. Não discute na internet. Não discute no Facebook. Não discute no WhatsApp. Não discute no YouTube. Não discute com o vizinho. Não discute na escola. Não discute no trânsito. O eleito não discute. Ele pode ser xingado, humilhado, zombado, criticado. Ele não discute, porque ele é uma obra-prima. O eleito está em repouso, meus irmãos. Certo? Ele é uma obra consumada. Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário, ele simplesmente disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora, meus irmãos, se nós formos olhar lá em Gênesis, José, por que José foi criticado? Por quem? José foi criticado pelos seus próprios irmãos. Por que José foi criticado? Porque José, ele era o escolhido do seu pai, Jacó. Era aquele a quem o pai Jacó, Israel, amava. Nós vemos aqui Gênesis 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então os seus irmãos começaram a odiar José, porque José era aquele a quem Jacó mais amava, porque era o filho da esposa que ele amava, certo? Era o filho da esposa que ele amava. Ele teve outros filhos com a outra esposa. E José, diante daqueles filhos, era o irmão mais novo. E o mais novo sempre é o mais odiado.
Certo, meus irmãos? Porque José era a escolha de Jacó. Sempre a escolha de Deus vai ser o mais odiado. Sempre, meus irmãos, é o mais novo. No ministério, na casa do pai. Agora, por que José era odiado pelos seus irmãos? José era odiado pelos seus irmãos, meu irmão, porque José tinha revelação, José tinha dons, José tinha ofício, José tinha visões, certo? E os seus irmãos não tinham o que pregar, então tinha que criticar José. Quando um pastor não tem mensagem para pregar, ele só tem que contar mentira para o povo, crítica para o povo, fazer palhaçada para o povo, imitar Michael Jackson para o povo, porque são críticos, levantados pelo diabo. E os irmãos de José então ficaram com inveja de José. Os irmãos ficam com inveja do mais novo. Gênesis 37, versículo 3 e 4. Vamos lá, meus irmãos, é a Bíblia. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, criticaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Não pode falar conosco. Liguei para eles, não me atende, não me atende, não querem falar comigo, por quê? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 19, meus irmãos. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Lá vem José, aquele sonhador, só fica dormindo. E nós que trabalhamos para o nosso pai ama mais ele ainda. Nós que viajamos o Brasil inteiro, nosso pai ama José ainda. Não fez nada até agora, só fica dormindo José. Mas José tem sonhos, José tem visões. E quando José contava as visões, o ministério para eles então, que via o sol e a lua e os fechos se inclinarem perante José, eles então intentaram matar José. Agora, meus irmãos, José perante os seus irmãos, ele foi jogado num poço, tido como morto. Ele foi levado para o Egito. Por quê? Porque José passou pelo salão dos críticos. Antes de José ser governador do Egito, antes de José entrar na galeria da fama do Egito, governador, meu irmão, primeiro ele teve que passar pelo poço. Foi jogado pelo poço, porque era o salão dos críticos, dos seus próprios irmãos, criticando José. Lá vem o sonhador mor, zombando de José, porque José era espiritual, José era a escolha de Jacó. Mas José passou por tudo aquilo. José, meus irmãos, ele foi criticado até lá dentro do Egito, pela própria esposa do faraó, que não quis José deitar com ela. Ela então começou a intentar mentiras sobre ele, e agarrou ali a túnica. Ele tentou me agarrar, ela queria dormir com ele, ela queria deitar com ele. E José, na sua sinceridade, um filho de Deus, que não caiu com mulher, hoje tem pregador tudo caído com mulher.
E ainda continua no púlpito. José não, meus irmãos. José não caiu com mulher. E ela então, quando José correu, ela então segurou a túnica de José. Guardas, vem cá, meu esposo. Ele tentou me agarrar. José foi lá para o salão dos críticos, lá para o calabouço. Agora, José teve que passar por aquilo. Difamação, mentira, crítica. José não é homem. Aquele escravo não é homem. Porque ela queria deitar, ela queria ter ele. E ele honrou a Deus. Certo, meus irmãos? Mas antes de José ir para ser governador do Egito, José passou pelo salão dos críticos. Josué, antes de entrar na terra da promessa, antes de entrar em Canaã, Josué teve que primeiro passar no salão dos críticos. Quem eram os críticos? Os próprios judeus, os próprios irmãos. Depois que eles vieram da terra, de espiar a terra. E então Josué e Caleb chegou com 2 cachos, com um cacho de uva, que precisou de 2 homens para carregar o cacho de uva. Gente, olha aqui o tamanho da fruta, dos frutos que tem naquela terra. Aquela terra é boa, porque é a terra que o Senhor nos deu. Aquela terra, meus irmãos, ela mana leite e mel. Aquela terra, ela é próspera. Aquela terra, ela é abençoada. E eles trouxeram a evidência, eles trouxeram a fé, eles trouxeram a promessa. Aqui, eu estou mostrando para vocês verem, o cacho de uva é bom. Essa terra mana leite e mel. Mas aí o que aconteceu? 10 espias. Você está ficando doido. Povo de Israel, esta terra, ela não é para nós. Porque esta terra, ela está cheia de amalequitas, ela está cheia de gigantes. Nós vamos ser mortos como gafanhotos se nós entrarmos naquela terra. Números 14, 1 a 10, meus irmãos. Números 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto, seria melhor se nós tivéssemos morrido lá no Egito. Seria melhor se nós tivéssemos morrido no deserto. E eles começaram a murmurar, a criticar Moisés. Para que vocês trouxeram nós aqui? Agora nós precisamos de um líder, para que possa levar nós para o Egito. Os próprios irmãos, meus irmãos. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Depois de Deus ter aberto o mar vermelho, meus irmãos, depois de Deus ter dado o maná do céu, depois daquela pedra que o seguia, que jorrava águas para saciar a sede deles, depois da coluna de fogo aquecer eles à noite, depois de todo o faraó, o Egito, morrer no mar vermelho, depois que a nuvem os cobria, que os sapatos não envelheciam, eles queriam voltar para o mundo, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar para a idolatria. Depois de Deus manifestar tanta bênção no nosso meio, revelar 7 selos, 7 trovões, ser profetizado outra vez, mostrar para nós o novo nome, que a era terminou, tantas bênçãos que Deus manifestou no ministério de João, e agora o povo está voltando ao Egito, o povo está voltando à idolatria.
ao paganismo, às romarias. Romarias, meus irmãos. Vamos fazer uma romaria e vamos lá visitar o túmulo do pastor Osmar, com coisa que o pastor Osmar está no túmulo, meu irmão. O pastor Osmar está na galeria da fé. Eles fazem romaria, um atrás do outro. Isso aí veio lá de Roma. Isso aí veio lá do Vaticano. É o cão voltando ao vômito. As mesmas práticas mundanas. Pastor Osmar não está em cemitério não, meu irmão. Pastor Osmar entrou na galeria da fé. Pastor Osmar entrou no céu, na sexta dimensão. Está lá aguardando a cada um de nós agora passarmos pelo salão dos críticos e nos encontrarmos nos ares. Porque os que morreram ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar com o Senhor na galeria da fama dos eleitos. Ei, glória a Deus, meus irmãos. Então aqui, Josué, meus irmãos. Então Moisés e Arão, misericórdia, caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: aí, meus irmãos, Josué e Calebe não ficou parado não. Josué e Calebe começou então a levantar. Diz o irmão Brana que Josué puxou um caixotinho ali, subiu ali no púlpito e começou a pregar para eles assim, ó. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, não sejais críticos, zombadores contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, aqueles gigantes, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor, e o Senhor é conosco, não temais. Números 14, 26, meus irmãos. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel, tenho ouvido críticas, com o que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, caíram todos mortos no deserto. Aquele povo rebelde, aquele povo murmurador, aqueles críticos. Jesus, no seu dia, meus irmãos, ele foi levado ao salão dos críticos, certo? Ele foi levado lá diante de Pilatos, e Pilatos deu uma olhada, né? Por que vocês querem matar? Falou para os fariseus, saduceus, quando Jesus foi levado ali no salão dos críticos, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Anás, Caifás, os judeus, aquele povo que queria matar Jesus. Ah, ele é um filho ilegítimo.
Ah, ele tem profanado nossas leis. Mentira. Ele estava cumprindo a lei. Ah, ele tem profanado as nossas leis. Ele tem dito que ele é o Messias. E eles começaram a falar mentiras, infâmias, contra Jesus. Mas antes de Jesus vencer a cruz e subir ao alto, ele teve que passar no salão dos críticos para ser humilhado. Ele foi levado diante de Pilatos, meus irmãos. E Pilatos, aquele crítico mundano, olhou para Jesus e falou: não vejo mal algum, porque esta obra é perfeita. O que José era? José era uma obra perfeita. Abraão foi a fé, certo? Irmão Brana diz, Abraão representa a fé, Isaac representa o amor, Jacó representa a graça, e José representa a perfeição. E a perfeição foi levada no salão dos críticos, uma obra perfeita, uma obra-prima. Jesus foi levado no salão dos críticos, porque era a obra-prima do Pai. E então, quando Pilatos olhou para Jesus e não viu mal algum nele, ele lavou as suas mãos. Não tenho encontrado pecado contra ti. E o povo ali naquele salão dos críticos, os críticos, mata-o, crucifica-o, crucifica-o. E então era de costume soltar um preso. E Pilatos então levou Jesus e Barrabás, para que o povo pudesse escolher a quem eles queriam libertar. E eles então libertaram Barrabás, um assassino. Então ali, Jesus estava sendo humilhado, meus irmãos. Ele não tinha pecado algum, ele não tinha defeito, ele não tinha falha, porque ele era a obra-prima do Pai. Mas ele estava ali sendo criticado, humilhado, zombado, no salão dos críticos. Lá na cruz do Calvário, quando aquele ladrão da direita olhou para ele, aquele ladrão falou para ele: se tu és mesmo Cristo, desça-te da cruz agora mesmo, livra-te a ti e a nós também. Criticado, zombaria, quando aqueles soldados romanos colocaram aquela coroa de espinho nele, e bateram, diga-lhe, quem te bateu? E arrancaram as suas barbas com as mãos cheias. Jesus passando no salão dos críticos. E como uma ovelha muda, não discutiu, não xingou ninguém, não brigou com ninguém. E como uma ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosquiadores. Ele foi levado diante dos seus críticos. Mudo. É assim que você passa pelo salão dos críticos, meus irmãos. Quieto. Você não discute. No tempo do irmão Brana, meus irmãos, o irmão Brana, ele passou pelo salão dos críticos. No tempo do pastor Osmar, o pastor Osmar passou pelo salão dos críticos, lá em Goiânia. Vocês lembram? Quando ele começou a pregar a terceira etapa, e levar as fitas lá em Goiânia. E eles então fizeram um plenário lá em Goiânia. Tinha que passar pelo plenário. E lá no plenário, então ele foi criticado. Se algum irmão receber uma fita pelo correio, vocês devolvam. Era o ministério do pastor Osmar, passando pelo salão dos críticos, da primeira e segunda etapa. Quando o ministério do pastor Osmar chegou, meus irmãos, à perfeição. Quando a terceira etapa, no ministério de João, chegou na sua perfeição. Ele também foi criticado novamente. Foi ou não foi? Cada irmão que saiu do ministério do pastor Osmar, criticou ele. Não achou defeito na mensagem que ele pregava.
não achava defeito no pastor Osmar, mas saíam daqui criticando o pastor Osmar. E o pastor Osmar, em 2023, ele pregou a mensagem assim, intitulada: Criticam pela última vez. Parecia que o pastor Osmar sabia do seu tempo. O tempo, a fase presente do seu ministério. Parecia que o pastor Osmar sabia o tempo que ele está vivendo, que Deus o iria recolher. Porque o pastor Osmar olhava para esta igreja, meus irmãos. Olhava para esta família Brana, para este ministério. E o pastor Osmar olhava e via uma obra-prima, um trabalho concluído, um ministério, tudo que ele tinha que pregar, ele pregou. Tudo que ele tinha que profetizar outra vez, ele profetizou. Ele trouxe a igreja ao aperfeiçoamento. E então, ele vem no final do seu ministério, no ano de 2023, e prega a mensagem: criticam pela última vez. Porque agora, pastor Osmar não está aqui para que eles possam criticar ele. Agora ele não está aqui. Porque eles não criticam aqueles que morrem, eles criticam os vivos. Escuta isso aqui, meu irmão, para nós terminarmos. Escuta isso aqui. Pondo, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 1950, hein? 1950, parágrafo 48. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Escuta isso aqui. Então observe, quando todos estavam rompendo assim, e agindo dessa maneira, e todos eles ficaram rindo, fazendo galhofa deles. E o pastor prega, aqueles pregadores lá é tudo efeminado. E o povo, kkkk, olha como aquele pastor pega o copo e toma água. E o povo, kkkk, críticos. E todos eles ficaram rindo, fazendo galhofa deles. Os críticos nunca morreram lá atrás. Eles podem ter morrido, mas o Espírito continua vivo. Meus irmãos. Salão dos críticos. Hoje nós estamos sendo criticados. Mas tem hora que a crítica, meus irmãos, nós temos que aprender a passar pela crítica. Cada um de nós, certo? Muitas vezes eu não entendo se é uma crítica ou se é um elogio, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam na internet: vocês acham que eu vou seguir um conselho daquele moleque? O meu pastor é o pastor Osmar. Agora, meus irmãos, eu tomo isso mais como um elogio, porque eu com 46 anos de idade, quase 50 anos de idade, ser considerado como um menino, um moleque, eu estou bem na fita, né? Eu olho no espelho, não parece tudo isso. Ele não pode ser pastor porque ele é novo. Oh, maravilha! Para mim isso é uma bênção de Deus, né, meus irmãos? Aí eu fico bem com a minha esposa, né? Minha esposa olhou lá e amor, você está bem mesmo, hein? Todo mundo está achando que você está novo, você está com 46 anos, quase 50 anos, e você é um meninão? É um moleque? Então, meus irmãos, nós passamos pelo salão dos críticos sorrindo. Tá certo, meus irmãos? Nós passamos no salão dos críticos como a esposa de Cristo, como os filhos de Deus. Eles criticam nossos diáconos, e nossos diáconos simplesmente continuam trabalhando para o Senhor. Eles criticam o nosso ministério, mas nosso ministério continua em frente, abençoados por Deus, porque nós sabemos, meus irmãos, que depois que nós passarmos pelo salão dos críticos, nós temos que passar por este momento, certo? Só que nós temos que aprender a sofrer a crítica. Não precisa ninguém me defender ou defender nosso ministério. Deus tem nos defendido,
Certo, meus irmãos? Deus tem nos defendido. Deus tem sido por nós. Eles falam lá para o povo deles, né? O pastor Osmar proibiu o irmão Adriano de pregar, porque o irmão Adriano tem pecado. Eles que caíram com mulher, eles que são divorciados, e eu não posso pregar. Qual é o pecado? Quando que o pastor Osmar me proibiu de pregar? Sendo que eu cheguei no pastor Osmar e pedi para parar. E depois ele me pediu para voltar. Quando todos tinham abandonado ele, os braços direitos dele. Todos caíram, só restou eu. Eu sou o resto. O pastor Osmar pregou a mensagem disso, meus irmãos. O pastor Osmar pregou a mensagem sobre isso, né? Mas, meus irmãos, eles criticam nós. Homens que tiveram seus problemas. Eu fui casado só com a minha esposa. Estou com ela até hoje, graças a Deus. Vamos até o final. Eu tenho problema. Que problema? Fala qual é o problema. Mostra para mim o que é que me impede de pregar. Mostra para mim, meus irmãos. Pastores, críticos. O que o pastor Osmar falou que eu não posso pregar? Mas o pastor Osmar falou que diácono tem que permanecer diácono. Cegos. Cegos. Por que vocês não vão ler a mensagem? Aonde o profeta fala, se eu fosse um divorciado, eu não poderia pregar. Por que não vão ler a mensagem? E fala isso para o seu povo. Do que apontar o dedo para mim e falar que eu tenho pecado. Quem pode me condenar de pecado? Críticos. O 7º selo, parágrafo 170, meus irmãos. O irmão Branham diz assim: os incrédulos não podem crer. Assim agora, se alguém quer discutir acerca da semente da serpente e outras coisas, e você tenta lhe mostrar, ele não dá ouvidos a isto, somente afaste-se. Se você tem um irmão que só critica, bloqueia ele. Afaste-se. Foi o que o pastor Osmar ensinou na mensagem Costa Sangrenta. Foi ou não foi? Bloqueia. É um incrédulo, é um crítico. Que está na sua página, que está no seu WhatsApp, que está no seu grupo. É o pastor Osmar que ensinou, meus irmãos. Críticos. Somente afaste-se, não discuta. Não fica lá discutindo. Não. Somente deixe-o. Veja, Deus não discute, nem seus filhos. Amém, meus irmãos? O salão dos críticos. E depois que nós passarmos este tempo, meus irmãos, nós estaremos subindo a galeria da fé. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por tua palavra nesta noite, que o Senhor nos ajude a caminhar corretamente nesta palavra, Senhor, porque se o Senhor não for por nós, não somos nada, Senhor. Carecemos totalmente de Ti para guardar nossas vidas, guardar nossos lares, nossos filhos, nosso casamento, nosso caráter, nossa dignidade, Senhor, para mantermos na palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.